Que prazer estar aqui com vocês em mais uma aula do módulo 5. Esse módulo que nós estamos abordando o tema excelência no atendimento funerário. Eu acredito que vocês, assim como eu, estavam muito ansiosos para a gente chegar nesse módulo e apresentar esse tema de uma forma bem abrangente, bem prática para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Vocês acabaram de ver duas aulas sensacionais, um dos maiores mestres do atendimento, um dos maiores mestres em excelência do atendimento, que é o professor Eduardo Teva, que abordou vários elementos importantes que a gente deve prestar atenção para nos prepararmos, construir o personagem ideal para gerar encantamento durante o atendimento. A aula que eu vou apresentar para vocês agora é uma aula um pouco diferente, onde que a gente vai apresentar ainda alguns elementos essenciais para a gente construir a excelência. Pois é, eu não vou dizer exatamente o que falar e como proceder nessa aula, mas eu vou abordar alguns pontos importantes que a gente deve prestar atenção para evitar durante o atendimento. E aí sim, na próxima aula, com o Leandro que vocês vão ter, ele vai abordar o tema de uma forma bem direta, bem objetiva, dando um direcionamento de como que deve ser conduzido um atendimento funerário. Antes da gente entender o que falar, nós vamos precisar compreender o que não falar durante o atendimento. Mas por que, Leomar? Veja só, antes da gente poder avançar nos elementos, nós precisamos entender que algumas palavras, que alguns gestos, que algumas atitudes que a gente tem podem provocar uma sensação não desejada para aquele momento durante o atendimento. Pode ser uma sensação divergente daquilo que a pessoa deveria sentir. Afinal de contas, não é aquilo que a gente diz, mas como que os outros percebem aquilo que nós dizemos a eles é que tem a relevância para o momento. Nós precisamos entender que o cérebro humano, ele é ajustado para reparar o que está errado. Exatamente. Primeiramente, o cérebro está atento e consegue identificar o que está errado em alguém, em vez de identificar aquilo que está certo. As coisas negativas têm muito mais relevância e causam um impacto muito maior no comportamento do que aquelas atitudes e as posturas positivas das pessoas. Por isso, eu quero abordar esse tema do que não falar, do que não fazer durante o atendimento, para depois, no próximo módulo, você receber uma carga, um direcionamento do que fazer exatamente. Iniciando a abordagem sobre o que nós devemos evitar durante o atendimento, eu vou falar sobre o cumprimento. Nós devemos evitar a qualquer custo desejar à pessoa um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite assim que ela chega na empresa funerária. Afinal de contas, provavelmente quem está lá não está sendo um bom dia para ela, não está sendo uma boa tarde ou uma boa noite. Então, se nós falarmos isso na recepção de uma pessoa, provavelmente ela vai sentir falta de profissionalismo. E eu tenho certeza que você já ouviu em alguns determinados momentos, né, pessoas que cumprimentaram dessa forma e a resposta que tiveram do outro lado não é um bom dia para mim. Só se talvez fosse para você, porque para mim eu acabei de perder a minha mãe. E olha o impacto negativo, olha o desconforto que gera já de cara no atendimento. Então nós devemos evitar essa forma de cumprimento para não correr o risco de gerar essa desconexão. Mas, Leomar, então quer dizer que eu jamais posso usar isso? Evite usar. A única situação que eu aconselho você a responder dessa forma é se a pessoa se antecipou ao seu cumprimento e ela iniciou desejando um bom dia para você. Aí sim você pode desejar um bom dia para ela também. Mas é nossa obrigação, que estamos lá para receber as pessoas, nos anteciparmos e oferecer os cumprimentos para acolher a pessoa. Então, somente nessa situação você deseja um bom dia para ela, se ela se antecipou a você. Ok? Uma outra forma, pessoal, após ela responder sobre o motivo dela estar lá e você desejar meus sentimentos, nós precisamos ter cuidado para que toda a nossa comunicação elas tem que estar alinhada a esse sentimento que você realmente sente. Não basta você falar, é preciso que as pessoas percebam que você verdadeiramente sente, demonstrando isso no seu tom de voz, na sua postura, no seu jeito de olhar. Perfeito? Um outro elemento importante que você já ouviu ainda na aula sobre comunicação é com relação aos termos técnicos. Evite o uso de termos técnicos.
Cada palavra que a gente fala e que as pessoas não compreendem direito vai gerar uma desconexão com aquela pessoa. Então evite o uso de palavras técnicas. Se você usar uma palavra técnica, você imediatamente deve apresentar o significado dela, deve traduzir para que ela possa entender antes de gerar essa desconexão. E a gente precisa, pessoal, nos utilizarmos de palavras que possam transmitir o carinho, o sentimento que nós pretendemos oferecer a eles nos momentos. Então, a partir de agora, eu também vou abordar algumas palavras que a gente precisa substituir, retirar do nosso vocabulário do dia a dia. Então, anote essas palavras e procure anotar também o sinônimo que a gente pode utilizar, ou seja, outra palavra, para que possa transmitir um outro sentimento para as pessoas. Começando assim como palavras como translado, como remoção. Talvez a pessoa, em alguma dessas palavras, pode não entender o verdadeiro significado. Ou, se você falar remoção, tenho certeza que ela vai entender. Mas remoção, olha o significado dessa palavra. Remover, lá pegar, retirar. Retirar. Não é isso que a gente quer transmitir. Você vai lá para buscar. Nós vamos acolher ele. Então, nós vamos lá para buscar o seu João, o seu pai. E não é, vou fazer a remoção. Faz sentido para vocês? A gente não consegue compreender com muito mais carinho, com muito mais sentimento as coisas, não é verdade? Um outro termo técnico que é interessante a gente ter cuidado na hora de falar é com relação à tanatopraxia. Poucas pessoas compreendem o significado dela. Substituindo essas palavras, preparação. Mas o que é preparação? Substitua e usa cuidado, os nossos carinhos. Ou seja, nós vamos fazer todos os procedimentos de higienização para prepará-lo para a sua cerimônia de despedida. Uma outra palavra que nós precisamos dar muita atenção para evitar o uso dela é a palavra corpo. Ainda a gente ouve por aí, né? Nós vamos ao hospital buscar o corpo e trazê-lo para a nossa empresa. Cuidado com essa palavra. A palavra corpo não tem sentimento nenhum. É simplesmente um significado material, como se fosse qualquer coisa. O que nós temos que usar? Ao invés de corpo, vamos usar as outras expressões. Nós precisamos se utilizar do nome daquela pessoa, o nome daquele ser que até então estava vivo, porque ainda ele está presente no nosso meio, no sentimento daquela pessoa, para ela como se estivesse aqui presente, e de fato ela ainda está conosco. Então você usa o nome e o vínculo afetivo que conecta aquela pessoa. Por exemplo, nós vamos ao hospital para buscar o seu João, seu pai, a Dona Maria, sua mãe. Olha só, é o nome porque é um ser social, tem uma história, tem um legado. É o seu pai, a sua mãe, conectando os vínculos afetivos. Dá uma outra sensação, dá muito mais carinho. Outro elemento que a gente tem que cuidar, outra palavra, melhor falando, é enterro, né? A gente não usa mais essa expressão enterro. O que a gente enterra? Não são coisas que não têm mais valor para a gente? A gente precisa demonstrar que aquele ser, aquela pessoa que está encerrando seu ciclo, ela tem muito valor e precisa de muito cuidado. Então, em vez de usar a palavra enterro, use palavras como encerramento. Então, se às 15 horas lá estaria programado o tal do enterro, né, nós vamos dizer para ela, olha, às 15 horas nós vamos fazer o encerramento lá no cemitério. Muda, não é mesmo? Muda a conotação. E aqui uma palavra que eu gosto muito de explicar ela, falar sobre ela, é a tal do velório. Nós, quando que a gente ouve uma palavra, a gente busca um sentimento que faz essa ligação a ela. E o que você sente quando ouve a palavra velório? Coisas boas? Normalmente o que a gente sente quando ouve velório relembra a sofrimento, a dor, a muita tristeza, momentos difíceis. Então, se eu uso a palavra velório no nosso atendimento, vai se remeter a isso. A uma experiência que ela já viveu, que provavelmente não foi uma boa experiência. Então nós temos que substituir essa palavra também. E o termo mais indicado para isso é nós retirar velório e falar cerimônia. Quando que você fala em cerimônia, talvez no primeiro momento a pessoa possa
não se conectar exatamente. Ela vai ficar ali processando, processando e ela vai encontrar uma referência. Cerimônia de casamento, cerimônia de formatura. E ela vai passar a sentir alguns elementos que estão presentes nesses momentos, que é honrarias, homenagens, né, celebração, sentimentos bons. E isso muda completamente o significado. Não é mais aquela coisa totalmente ruim, fria, de dor, de tristeza, mas um momento de celebração, de homenagear aquela história. Nós começamos a mudar a forma como as pessoas passam a enxergar cada um dos momentos. E aqui também uma outra palavra, né? Caixão. Olha, essa palavra me dói quando que eu ouço. Caixão é um derivativo de caixa, vem da palavra caixa, né? O que a gente coloca nas caixas? Na caixa você bota batata, bota mandioca, bota coisas dentro de uma caixa. E o seu pai e a sua mãe não é uma coisa para ir dentro de uma caixa. Por isso, ao invés de usar a palavra caixão, use o termo urna mortuária, que tem um outro significado. A urna é um elemento que vai fazer parte da cerimônia que deve representar a homenagem em que o seu João vai receber. A urna tem a conotação de representar a homenagem. O caixão é uma caixa em que se você bota coisas, não é mesmo? Então a gente começa a mudar todas essas palavras para dar mais significado do sentimento que eu quero que as pessoas tenham para esse momento. Às vezes as pessoas comentam, mas é tão difícil o atendimento, é que ela está carregada de palavras que não aproximam daquilo que a gente quer que as pessoas entendam. Perfeito, são palavras difíceis, né, que trazem coisas ruins. E aqui mais uma, por falando em urna, né, às vezes quando que a gente vai no mostruário, e aí que tem a separação, né, tem as urnas melhores, tem as intermediárias, as mais simples. Eu costumo fazer a pergunta, né, quando a gente chega em um treinamento, principalmente quando estão as urnas melhores, né, como é que vocês classificam o padrão dessas urnas? Como é que vocês apresentam para as pessoas? E olha que normalmente elas falam, essas aqui são as urnas de luxo. Urnas de luxo. Eu faço a pergunta para vocês. Aonde que você vai comprar qualquer objeto, qualquer coisa, em que como justificativa para uma venda, a pessoa que está lhe atendendo vai dizer, olha, leva isso aqui porque é de luxo. Provavelmente você não tem ouvido falar isso. E eu faço mais uma pergunta. Quantas pessoas hoje em dia se consideram luxentas, não é? Quantas pessoas que se sintonizam com isso? Muito poucas. Até mesmo quem realmente tem condições financeiras se consideram pessoas simples. E aí, por mais que, por acaso, eu chegasse na empresa para receber o seu atendimento, e vamos dizer que eu tenha condição de comprar uma urna boa, né? Mas eu tenho um hábito simples, meu pai era simples, um fazendeiro, criava, né, gado lá no interior, lá na fazenda, então seus hábitos e os meus também são hábitos simples. Por mais que eu tenha condição, quando eu entrar lá e você me disser que isso aqui é de luxo, vai me representar? Vai representar o meu pai? Provavelmente não. E aí vai gerar uma desconexão, né? Vem aquela resposta, mas ele era simples. Olha só, tem um termo, urnas de luxo, não use porque ela mais vai te atrapalhar do que vai te ajudar. Somente usa isso se a pessoa, você sentir que realmente ela quer algo que demonstre que é de melhor. E diz, olha, mas isso aqui realmente isso aqui é de luxo, que tu tem de melhor? Pode repetir as palavras que ela diz. Sim, isso é o que a gente tem de melhor. E nossa comunicação, como você já sabe, ela tanto pode ser verbal como não verbal. E nós precisamos ter alguns cuidados aqui. Nós precisamos evitar qualquer frase, qualquer palavra, qualquer coisa que possa representar ou que possa fazer com que as pessoas sintam que a gente está tentando manipular elas. O processo de manipulação é uma artimanha que somente pessoas que não têm habilidade, que não têm competências, acabam se utilizando. É um processo muito apelativo. E de que forma que às vezes isso acaba sendo utilizado no dia a dia? São expressões como, mas o teu pai merece uma coisa boa. Olha só o que ele deixou para vocês. Procure não gerar constrangimento. Não coloque as pessoas contra a parede. Todo o processo que você realizou antes deve ter dado clareza, consciência da importância do pai para aquela pessoa.
a importância do todo, de todos os elementos, porque o senso da realidade já provocou isso. Então, jamais utilize de manipulações. A gente costuma ouvir muito também, inclusive pessoas em treinamentos, papaizinho, mamãezinha, queridinho, pobrezinho. Evite palavras diminutivas. Evite esse tipo de expressões que diminuam a outra parte. O que nós precisamos fazer nesse momento é ressaltar a importância, a grandeza daquela pessoa e não procurá-la diminuí-la. Pode soar como uma apelação para outra parte. Evite isso. Precisamos engrandecer e não diminuir. Gerar valor e não manipular. Outros termos também. Mas é a última homenagem para o seu pai. Num tom, de imposição. A gente até, num processo de atendimento, a gente procura deixar claro que a pessoa entenda, que essa é a última oportunidade que ela tem de fazer algo. Mas jamais num tom de imposição das coisas. Pode parecer uma ameaça. E ninguém gosta de se sentir ameaçado. Ninguém gosta de se sentir contra a parede. Então evite isso, essa tonalidade. Lá no senso da realidade, provavelmente você já deu com muita clareza. Então lá na frente não se usa mais isso. A partir do momento em que a gente fala algo que desagrada as pessoas, a partir do momento que você força as pessoas a compreender alguma coisa, você está afastando. Vai causar um efeito contrário. Nós precisamos prestar muita atenção, ter cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos gestos, para que em nenhum momento as pessoas possam sentir alguma sensação de frieza ou de descaso durante o atendimento. Como nós já falamos em outros momentos, a comunicação não é somente aquilo que eu falo, é aquilo que elas percebem sobre os meus gestos, é o ambiente que eu preparo para receber as pessoas. E o nosso comportamento, o nosso espaço, deve estar alinhado para transmitir esse carinho e a atenção que eu preciso com as pessoas. Portanto, apresentar um ambiente onde que não esteja preparado para atender as pessoas, preparado para atender pessoas em luto, é uma forma de descaso com as pessoas também. Porque não é um atendimento comum. As pessoas possuem necessidades diferentes e tanto as minhas ações, as minhas palavras, quanto o meu ambiente precisa estar alinhado com isso. Então, existe toda uma ciência por trás dos ambientes, daquilo que a gente faz. Então, não demonstre descaso não estando preparado para isso. Não demonstrar interesse em ajudar. É muito triste quando que a gente sente que a outra pessoa está desinteressada pela gente. Então, a gente precisa demonstrar sensibilidade, a empatia durante o atendimento. Atender a pessoa com o telefone na mão, atender a pessoa durante uma conversa com uma terceira pessoa, não prestar atenção aos detalhes, tudo isso é uma forma de descaso com as pessoas. A nossa postura não deve ser essa. Não podemos transmitir a ideia de que para outra pessoa é só mais um atendimento. Atender com frieza. Isso é descaso. Não faça isso. Incorpore o personagem ideal para realizar o atendimento. Nós também precisamos estar ali, e esse personagem precisa estar com todos os elementos preparados, o tom de voz ajustado, a postura, a vestimenta. Tudo isso deve ser cuidado para não transmitir descaso ou desinteresse. Tem algumas situações que a gente percebe também que na mesa, durante o momento de preencher alguns documentos, as pessoas dão mais importância lá para a prancheta, para o notebook, para o tablet que ele está atendendo, do que propriamente para as pessoas. Não demonstre descaso com ela. Não olhar para as pessoas enquanto fala, ter pressa durante o atendimento, tudo isso são demonstrações de descaso, desinteresse. Não receber a atenção que a gente estaria esperando da outra parte. Nós precisamos ter certeza, pessoal, de que as pessoas sabem exatamente as informações necessárias para aquele momento. A gente tem que procurar ter certeza disso, transmitindo isso. Não passar essas informações é um descaso também para as pessoas. É um momento único para elas e que provavelmente ela não carrega todas as informações necessárias. A gente precisa passar isso. E para finalizar, pessoal, só lembrando mais uma vez, o cérebro humano ele está ajustado para prestar muito mais atenção naquilo que está errado do que nas coisas que estão certas.
As coisas negativas têm um impacto muito maior no comportamento do que as ações positivas. E é por isso que nós devemos estar preparados, sabendo exatamente o que eu devo evitar durante o atendimento, para depois sim eu construir um atendimento que possa impactar as pessoas. Lembre-se que, assim como que nós devemos prestar atenção aos sinais que as pessoas emitem, as outras também prestam atenção nos sinais que nós emitimos para elas. Por isso que um bom treinamento, estando alinhado, seguro de si, vai emitir um sinal de confiança e de segurança. Na próxima aula com o Leandro, você vai ter um direcionamento muito embasado de dar um verdadeiro show no atendimento funerário. É por isso que eu desejo que você aproveite muito bem essas próximas aulas, lembrando, primeiramente, do que não deve ser falado para estar pronto para saber o que falar. Até a próxima aula.